A jornalista Bárbara Gância foi condenada pela Justiça de São Paulo em primeira instância por injúria a Laura Bolsonaro, filha do ex-presidente e presidiário Jair Bolsonaro. A mulher teria ofendido a adolescente no Twitter. O que será que a jornalista disse que gerou essa condenação, hein? Vou perguntar aqui para Daiane Oliveira no plantão do Meteoro. Dai, injúria contra uma adolescente. Tá É mutado. isso? Oi? Eu tô mutada? Agora vocês Ah, não, é aquele ruinzinho que dá no começo do áudio. que difícil, Sophie, mas teve condenação aí para um comentário que foi feito sobre a Laurinha. Eu não vou dizer, inclusive, dessa vez, Sofia, tem coisas que não tem como defender. A gente vai ver qual foi o comentário e a gente deixa para o chat e para o pessoal que vai assistir esse vídeo aqui opinar sobre o que aconteceu. Mas a gente tem um processo que está em sigilo de justiça, está em segredo de justiça, porque a Laura ela é menor de idade e a jornalista foi processada aí por injúria. Ela, na publicação de uma ex-apresentadora do Saia Justa, tem uma informação ali sobre o que foi dito, né, pela jornalista, a, a Laura, né, Bolsonaro, que é uma criança. Agora ela tem 15 anos. Essa publicação foi feita em 2022, quando ela tinha apenas 12 anos. Ou seja, é muito sério. Vou te pedir para trazer a matéria na tela do Poder 360, por gentileza. E a matéria fala, né? Justiça condena Bárbara Garcia por injúria contra Laura Bolsonaro. Publicação de ex-apresentadora do Saia Justa, perdão, ela que é apresentadora do Saia Justa, para quem não conhecia a Bárbara Garcia, ela teve a filha de Jair Bolsonaro como alvo e fazia referência à expressão pintou um clima usada pelo ex-presidente. A Justiça de São Paulo condenou em primeira instância, a jornalista Bárbara Garcia por injúria contra Laura Bolsonaro, filha do ex-presidente. Entre aspas, olha o que foi publicado. Para bolsonarista imbrochável, feito nosso presidente, quando a filha do Bolsonaro se arruma, ela parece uma, desculpa o termo, puta. Foi o que escreveu no Twitter, isso em 2022. A menina tinha apenas 12 anos quando essa publicação foi feita. E assim, Sofia, eu entendo perfeitamente a comparação que a jornalista tentou fazer, e aí veio uma força, né, do momento, veio um excesso dessa crítica no momento que ela estava sentindo ali, mas isso não pode ser feito, porque Laura não fez nada para absolutamente ninguém, ela só nasceu na família de Bolsonaro. Inclusive, ela também, se a gente for analisar o discurso do pai, é uma vítima da própria família, que já foi chamada de fraquejada, já foi exposta pela família, é uma criança que cresceu, inclusive teve informações aí de que ela teve que trocar de escola, que ela era rejeitada pelos coleguinhas na escola. Então, é uma criança que a gente espera que tenha todo acolhimento, agora um adolescente, todo acolhimento necessário para que tenha uma vida plena. O comentário que foi feito pela jornalista fazia essa referência sobre o pintou um clima do ex-presidente quando ele entrou na casa de jovens venezuelanas, né, no Distrito Federal, e fez um comentário lá de que teria ali pintado um clima, ele estava de moto, aí ele voltou, entrou na casa das meninas e aí identificou que poderia se tratar de prostituição. Ele fala de crianças, tá, gente? A ex-apresentadora do programa Saia Justa, da GNT, terá que pagar uma indenização, no caso da jornalista condenada em primeira instância, no valor de R$ 10.000 e multa de 10 salários mínimos, isso ao invés de cumprir uma pena de 3 meses e 30 dias de prisão. O processo, mais uma vez, né, tramita em segredo de justiça e ainda cabe recurso, porque Laura é menor de idade. E aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer na tela de novo a matéria do Poder 360, só para a gente ver a publicação no X, que foi, né, o comentário feito pela jornalista. Um pouco mais abaixo, por favor. Não tem E é aqui, Dai. isso, gente.
É uma imagem, pronto, é isso aí, é uma imagem, é exatamente isso aí. Aqui foi, ela foi condenada, né, a informação foi trazida pelo João Henrique Freitas, que ela foi condenada a pagar este valor de 10 salários mínimos e uma indenização de R$ 10.000 para Laura, depois do comentário que foi feito de que a menina parecia isso aí. Tem uma outra questão, tá, Sofia? Depois que foi dito isso em 2022, a gente teve entrevistas na Carta Capital em que a Bárbara Ganci ela chega a comentar que houve uma repercussão que ela não imaginava e ela não pôde sair de casa, né, sofreu algumas violências aí ao longo desse processo. Eu vou te pedir para colocar na tela, porque isso não é uma política do cancelamento. Até porque a gente precisa entender uma coisa: o judiciário está fazendo a sua parte, os pais entraram na justiça, o judiciário está fazendo a sua parte, e a gente espera que as pessoas entendam que não dá para responder violências com a mesma violência. O Bolsonaro é misógino, o Bolsonaro é machista, o Bolsonaro é violento para com as mulheres. Isso não quer dizer que a gente precise se igualar a eles para fazer determinadas críticas. E aqui a Laura, aqui a Bárbara, ela inclusive conta que ela também acabou sofrendo várias violências após essa publicação que foi feita ali no X sobre a aparência de Laura. Ela diz que eu não posso mais sair na rua, diz Bárbara Garcia sobre a repercussão no post que cita filha de Bolsonaro. E a matéria que vai trazer aqui que, entre aspas, deixa eu pegar um trecho, entre aspas, o presidente quis, na verdade, denunciar a possibilidade de venezuelanos serem prostituídos no Brasil, foi o que disse José Maria Trindade nos Os Pingos nos Is. Uma linguagem assim falada de uma garota de 12 anos é um crime em qualquer situação. Não é porque é filha do presidente, não se pode fazer política e descer a tão baixo. O Ministério Público deve tomar ações, né, em relação a isso, e foi o que foi tomado. E aí, em entrevista à Carta Capital, a Bárbara disse que afirmou que é muito fácil provar que a sua postagem não pode ser enquadrada nesses termos de tentativa ali de injúria contra a menina, né, contra uma menor de idade, que gera inclusive constrangimento à menor de idade, pelo artigo 232 da Constituição. E ela diz que se disse horrorizada e atordoada pelos rumos que o escândalo tomou. E eu volto a dizer a necessidade da gente ter cuidado com o que é publicado nas redes sociais, entre aspas. É de uma gravidade inacreditável. Eu não posso mais sair na rua porque posso sofrer um atentado, afirmou. Admito que o meu tweet realmente é ousado, foi o termo que ela utilizou, mas ele não está insultando ninguém. Foi o que disse à época durante a entrevista. A gente tem aí o judiciário, tem outros trechos que eu achei bem interessante nessa entrevista, Sofia, mas ela é um pouco longa. Eu acho um eufemismo imenso chamar de ousado uma pessoa que faz uma comparação dessa com uma criança de 12 anos. Mas ela fala, né, da repercussão, e aí tem um trecho aqui, ó, é como um comediante com a sua piada. A Bárbara chega a se comparar de comediante fazendo uma piada. E aí, a cara de Sofia foi ótima. E aí a gente vem falando aqui de alguns comediantes tipo Léo Lins. Sabe? A gente vem falando de comediantes que violentam as pessoas, né? Que não são comediantes, na verdade. Assim como um jornalista se colocando ao lado da verdade contra violências também não pode atacar uma criança que não fez absolutamente nada, ainda se tivesse feito, ainda não deixou de ser criança. Ela tinha apenas 12 anos para criticar o pai. E essa crítica podia ter sido feita de várias formas, de diversas formas. Não precisava ser feito com ofensa a Laura Bolsonaro, que nada fez absolutamente ninguém, só nasceu na família Bolsonaro. Inclusive, Sofia, ela podia ter dito para os bolsonaristas, qualquer criança de 12 anos pode ser vista como um pedaço de carne, como, né, de fato é. E aí, poxa, quem sabe se essa galera vai se colocar no lugar? A gente sabe que não. Mas vai que, né, ela podia trazer uma empatia de qualquer um outro olhar. Mas ela vai lá e coloca um termo, inclusive pejorativo, criticando que ofende todas as mulheres,
para atingir a filha do Bolsonaro na intenção de atingi-lo. Ou seja, é a reprodução da misoginia, é a reprodução do machismo. Isso foi feito por uma mulher, porque isso não é desassociado. Mulheres também podem reproduzir esse comportamento, mesmo sendo vítimas desse próprio comportamento, que depois ela acabou sendo vítima nas ruas pelos bolsonaristas que são extremamente misóginos e, logicamente, não iam deixar isso passar. A gente, mais uma vez, Sofia, cabe recurso, a gente vai continuar acompanhando esse caso, mas, em primeira instância, houve essa derrota no judiciário e a gente espera que a Bárbara hoje tenha um outro olhar sobre o que aconteceu e não diga, olha, mas eu só fiz uma publicação ousada. Ela pesou a mão aí ao envolver uma menor de idade. É um cuidado que a gente aqui no Meteoro sempre tem na hora que vai falar da Laurinha Bolsonaro. É dizer, gente, ela não tem responsabilidade ela é uma menor de idade, ela não tem responsabilidade por nada do que a família dela está fazendo. Se depois que ela completar 18 anos ela seguir o mesmo rumo do resto da família, aí beleza. Aí a gente pode começar a pesar mais a mão. Mas até ela completar 18 anos, ela é uma menor de idade que não tem que responder. Ela não pode responder nem por ela mesma, quem dirá pelo que a família dela faz. E eu entendi qual foi a crítica que a Bárbara tentou fazer. Eu entendi. Foi basicamente eu olhar para o Bolsonaro e dizer, e se fosse tua filha? Foi o que ela tentou fazer. Mas ela errou. Ela errou na forma de tentar colocar essa ideia. E abriu margem pra isso aí. Esse é um daqueles casos que é assim, tipo, miga, não tem como te defender. Sabe? Não foi bom. Não foi bom. Mas enfim, como você falou, existe aí espaço pra... E na prática, eu também concordo plenamente com o que você falou, Dai. Ela acabou reproduzindo a mesma misoginia que o Bolsonaro fez, porque o Bolsonaro cometeu isso. O Bolsonaro, quando falou, pintou o clima com as menininhas venezuelanas que estavam se arrumando, sabe-se lá pra quê, como ele diz, ele cometeu sim um ato de misoginia, mas ela, na tentativa de criticar esse ato de misoginia, ela acabou reproduzindo ele. Também é péssimo, péssimo. Então, repito, miga, não tem como te defender nessa aí, não. Mas vamos ver o que vai dar nos recursos se eles rolarem, né? Ficamos por aqui, Dai. Ficamos, Sophie. Pessoal que tá assistindo ao vivo, não sai daí que a gente já volta com mais notícias no Plantão do Meteoro.